Ok, vamos agora, eu vou share screen, eu vou falar, copiar certos trechos do livro, eu vou resumindo esses trechos, não vou, só o mais importante que eu vou ler. Ok, vamos share screen. Ok, vamos agora, to fit in the mouth of the actor, translation and adaptation in the theater. Esse título vem do título da dissertação de Gisele Freire, que deve estar chegando e vai falar no meio, espero que tudo dê certo, no meio de minha fala sobre a pesquisa dela. Translation and Adaptation in the Theater. Então, basicamente, aqui eu vou resumir o que está aqui. Então, isso aqui é um dos parâmetros, um dos conceitos mais importantes na teoria da tradução, e claro que entra na adaptação também, isso de ser estrangeirizador. Eu usei essa palavra, eu acho que eu ajudei a introduzir essa palavra na língua portuguesa, escrevendo sobre tradução, ou domesticador. A maior parte de vocês devem conhecer o trabalho de Venuti, de Haroldo de Campos, de Antoine, acho que eu vi alguém trabalhando com Antoine Berman, e uma das bases do trabalho deles é a teoria de Friedrich Schleiermacher, que escreveu sobre uma tradução diária, uma tradução de negócios, uma tradução para transmitir informação, ou que ele chamava de dolmetschen. Hoje em dia se usa dolmetschen para interpretação. E o outro tipo de tradução que usava, às vezes, a sintaxe, a forma, o ritmo, palavras do original. Quando então se lia a tradução, parecia que às vezes se estava lendo elementos do original. Então, uma tradução estrangeirizadora que contém elementos da língua original. Essa tradução é muitas vezes meio difícil para ler. Eu posso dar um exemplo muito bom, Odorico Mendes, Odisseia, que ele usa formas não do grego, mas do latim em português. A tradução é bastante difícil para ler. Posso dar um exemplo. Para cabelo bonito, ele usa a palavra de crine pulcro. Então, não sei aqui, eu estou vendo, se alguém tem cabelo bonito, você é muito crine pulcro. Me lembro, quem é de Assis? Glaucio de Assis. Glaucio está aqui. Não sei se ainda existe aquele bar em frente da faculdade Extensão. Existe sim. Sim. É parte da faculdade, né? Já. Sim. A faculdade está no outro lado da rua também, agora. Sim, senhor. Ok. E eu estava a gente foi lá, eu estava dando curso em Sears, e a gente estava tomando cerveja na extensão depois. Estava dando aula exatamente sobre Odorico Mendes e estrangeirização. E a gente estava tomando cerveja lá e tinha um moço, um estudante com cabelo lindo até a bunda. E todo mundo estava chamando ele de crime pouco. E, ok. Então, isso é um dos elementos. Então, até que ponto leva elementos do original até a tradução? E o que isso tem a ver com teatro? Então, temos a pergunta aqui no segundo parágrafo. Should the audience experience the foreign, or should the foreigner be made a native? Likewise, to what extent should an older text be updated? Então, essas são
perguntas centrais para o tradutor de teatro. Aqui tem David Enning falando das traduções de Molière. Então, isso aqui, verso rimado no teatro. Inglês, muito difícil. Não há costume. Sim, Shakespeare, sim, mas ele fala: rhyming verse removes the play from real life and emphasizes its elegance, wit and humor at the expense of its realism. Então, sim, usa-se Shakespeare verso rimado, a boa parte das peças, mas traduzindo Molière, não sei. Updating of the text will attempt to set up a dialogue between our world and the playwright. Sempre esse problema, até que ponto se deveria ser arcaizante numa tradução de uma peça que vai ser ensinada. Com certeza, um texto arcaizante no teatro vai dar problemas para o público. E aqui temos outro problema aqui, stage or page. Traduz muito bem para o português, palco ou papel. Sim, palco ou papel, sim. Palco ou papel, sim. Academic or literary translations, such as the archiving translation of Greek drama, have the reputation of being dull, impossible to perform on stage. Indeed, Eric Bentley states that a play has a dual existence. There's a written text and there's a script for performance. Então, dois elementos totalmente diferentes. Eu falo com colegas das línguas clássicas na USP. Muita gente traduz peças de Sófocles, etc. Mas quase todo mundo para a página, para papel, não para ser ensinado. Então, a próxima coisa aqui. To extend this point, we can say that the written or published texts are ontologically different. Estamos falando de Freddie Rockham, the two texts completely independent works of art. And any attempt to judge the performance based on the written text is doomed to run into insurmountable difficulties. Ok, hoje vamos concentrar muito mais, daqui para frente, no palco, não no papel. Essa área seria mais para tradução poética, etc. Ok, elemento, aqui acho que menos, mas com certeza no Reino Unido, English-speaking world, well-known playwrights are frequently employed to produce a version fit for the stage, a translation of a play whose original language they're often unfamiliar with. Zeitlin lists some of the well-known dramatists who put their names to translations of Chekhov. Chekhov, originalmente, claro, escrevendo em russo. Quantos dramaturgos no mundo de língua inglesa conhecem russo? Quantos de vocês conhecem russo? Temos um grupo de russos. Eu dei um curso de historiografia que tinha um grupo de 4, 5 russos, quer dizer, alunos de russo. Temos aluno de russo? Coloca no chat. Não, ninguém está colocando. Ok. Todo mundo burilando traduções literárias já feitas do Chekhov, sem saber nenhuma palavra do russo. Clifford Odets, Tennessee Williams, Lanford Wilson, David Mamet, dos Estados Unidos, Pam James, Tom Stoppard, Michael Frayn, nomes muito conhecidos. Among those, only Frayn is Russian. The British dramatist muito famoso, talvez o maior dramaturgo vivo de língua inglesa no Reino Unido, David Hare's translation of Brecht's Galileo was made from a literal version. Então, a gente está vendo muito comum. Aí no West End, em Londres, muitas vezes se fala tradução, adaptação de David Hare, de Michael Frayn. David Johnston, tradutor, professor da Universidade de Belfast,
makes the case that translation should play a definite role in translation, making changes if necessary, and should always be aware of future staging of the play, working together with the director if possible, and ready to make further changes in the text. Então, isso é outra coisa. Não é aquele tradutor que já escreveu, passou para o diretor, ou passou para o medalhão que vai burilar, melhorar para o teatro. Aqui, David Johnson está dizendo que o tradutor deveria trabalhar junto com o diretor. Aqui, a gente tem pano para manga para pesquisa. O tradutor pesquisador trabalhando com o diretor e fazendo uma versão que vai ser ensinada, vai ter mudanças, depois de estrear vai ter outras mudanças, etc, etc, etc. Material excelente para dissertação. Tese. Okay. The translator will always have to take decisions and be aware of the qualities of the original and the impact the new version will have, thereby leading to a pragmatism which combines the rigor of criticism with the flair of dramatic recreation. And the translation will be eventually judged by success on the stage, which is its function. Então, esse elemento funcional, sucesso no palco. Não estamos falando de tradução literária, que soa bem na página, sucesso no palco, aplausos da plateia, etc. Então, interessante, vamos para 4 linhas do final. For the translator of Brecht into English, Stephen Gooch, the actors must be able to wear the language of a play like clothes. A gente vai ver várias imagens nessa aula. They must be able to put the text on, como roupa, and feel they can breathe in it, move around freely, and find its physical presence from within themselves. Edwin Morgan, poeta escocês que morreu uns 10 anos atrás, aí, changes made his translation into Scots, of Cyrano de Bergerac, the Edinburgh Festival em 92. Então, o Festival de Edimburgo, eu acho que é o maior festival de artes, peças de teatro, encenações. Eu acho que o maior festival em si, no Reino Unido, sempre é agosto, setembro, Edimburgo. Scots, o que é Scots? Scots, não confunde Scots com gaélico, a língua falada no Highlands e todas as ilhas norte e oeste da Escócia. Scots é dialeto do inglês falado nos Lowlands, nas áreas mais próximas à Inglaterra. E Scots tem relações com as línguas escandinavas, e claro que é um dialeto do inglês. John Corbett é uma literatura muito forte em Scots. John Corbett, que era professor na USP durante um tempo, escreveu um livro sobre tradução para Scots. Ok, some characters were drawn. Ok, vamos ver agora o que Edwin Morgan fez na sua tradução adaptação. Some characters were dropped or amalgamated. Some bits, such as a Nung song at the beginning, were added. However, despite the Glaswegian, the Glasgow dialect, the setting was not changed from France to Scotland. De novo, a gente está vendo aqui cortes, mudanças que fazem. David Johnson, Logo de Vega, Caballero de Olmedo. Changes were made to Lord Guillermo. Cutting references to dahlias. A flaw. In Spain, associated with death, but in Britain, comic. So, esses elementos muito importantes. Aqui, David Hare fazendo mudanças na sua tradução. Não foi tradução, porque ele não traduziu
Galileu. Aí, outra imagem. Intelligence translator compared to a substitute director, the conductor of an orchestra, bringing out certain themes, inevitably emphasizing. Aí, vamos à próxima imagem de alfaiate, tailor, rejeitando certas coisas, getting rid of all the detritus in German expressionism of German epic, almost performing the text of a co-director, and get to the center of the play. Então, Brecht trabalhou 17 anos, peça muito longa, muito material. O que tinha que fazer? Clean out the gutters, meio fio, take out the clutter, tralha, strip a lot of the overwriting out. Então, escreveu demais, então muito concentrado, talvez imagens excessivas. Então, o que fez? Ele fez, sendo um dramaturgo muito experiente, ele sabia o tipo de coisa que poderia ter sucesso no palco britânico. Outra ideia aqui, Brecht believed that each translator, just like the director, will emphasize a specific aspect of the original play. Aqui tem um elemento interessante, o conceito de Maria Timoshko, uma teórica na área de tradução, o conceito de tradução metonímica. Cada tradução e tradutor vai enfatizar um elemento do original. Muito comum na poesia, por exemplo, traduzindo um soneto, um tradutor enfatiza a parte semântica, outra parte as rimas, outro tradutor o próprio ritmo. In case of a translated play, one production may stress the wit and humor, while another may make the same play sad and depressing. Claro que in the theater, the text is only one of many elements. Acting, lights, music, costume, makeup, props, adereços, scenery are also important factors. The arts can be divided into individual and team arts. Individual arts are music, sculpture, painting, literature, photography. Em geral, claro, é possível fazer com outra pessoa, but film and theater depend on a team consisting of a number of people. In the case of many films, a very large number. The theater director is therefore the coordinator of a collaborative team, which depending on resources may include lighting and sound engineers, wardrobe and makeup staff, musicians, the author and translator, will also have to satisfy different audiences. Potential spectators, the actors, the technicians, and the producers. For Kurt Taroff, their work will be much more public-oriented, temporal, and specific than that of artists in the other areas. Sempre tem que pensar no público, na plateia. Quando se publica na universidade, quando se publica um livro, um artigo acadêmico, se espera que alguém vai ler, mas nem sempre acontece. Talvez meia dúzia de pessoas leiam se tiver sorte. Deve ter muitos artigos acadêmicos publicados que ninguém nunca leu. No teatro, sempre essa ênfase que alguém leia, desculpe, que alguém assista, sempre tem que pensar no público. Actor Network Theory, que talvez não seja muito familiar para vocês. Bruno Latour, teórico que faleceu poucos meses atrás. ANT, actor, dá para ter uma ideia, uma rede de atores participando. Bruno Latour analisa projetos de pesquisa, o escritório de pesquisa científica, o papel de cada um. Mas dá para relacionar com várias outras áreas. Uma aluna minha usou Actor Network Theory escrevendo sua dissertação de mestrado
sobre os participantes de uma revista, das traduções de uma revista budista, que ela ajudou. Hélène Bouzelin, de Quebec, usa Actor Network Theory examinando o relacionamento entre tradutores e os editores em Quebec. E penso que o artigo foi muito interessante, mas não houve muitas brigas, todo o relacionamento foi muito pacífico. Mas dá para pensar realmente a network pode ser aplicada a muita coisa. Relacionamento no seu departamento, onde você trabalha, sua escola, uma editora, uma empresa de qualquer tipo. Seria interessante ver de vocês se alguém, pode colocar no chat se alguém já usou Actor Network Theory. Gisela Alves Freire examined the discussions around possible translation of text of Tennessee Williams short plays. Why do you smoke so much, Lily? Something unspoken. Então, ela examina o relacionamento entre os atores, o diretor Eduardo Tolentino e minha colega Maria Silvia Betti, que era um tipo de consultora. Então, suggestions were made, rejected, the Portuguese text would change, embora geralmente a palavra final ficou com Eduardo Tolentino, diretor. Circle Altonen, da Finlândia, que escreveu muita coisa interessante na tradução, adaptação de teatro. By tracing the contribution of the actors during the translation and the making, we can account for the interaction of the multiple subjectivities underlying translational choices, as well as the negotiations, decisions, and events that have affected those choices. Então, é interessante usar Actor Network Theory descrevendo como uma peça de teatro traduzida, feita, relacionamento entre tradutor, diretor, produtor, atores, assistentes do diretor, etc., etc., etc. Nesse artigo, Altonen joins Actor Network Theory with ideas on performance studies to analyze the finished production of Ensemble by the Lebanese-Canadian writer, actor, director Vajdi Mohab. Richard Schechner, divides, ele escreveu sobre performance studies, divides the actors into performance into 4 types: sources, authors, choreographers, composers, playwrights, producers, directors, designers, technicians, business staff of the theatre, etc., performers, the ultimate partakers, audience, fans, spectators. Então, 4 áreas, 4 tipos de participantes. Ok, Silvio já falou sobre André Lefebvre, que foi muito importante para mim. Dos artigos clássicos dele sobre as traduções de Bertolt Brecht nos Estados Unidos. A dificuldade de introduzir um dramaturgo comunista nos Estados Unidos na Guerra Fria. De fato, só para falar, está lá o artigo, gente, está no Reader, que eu coloquei lá. Uhum. De fato, Brecht trabalhou nos Estados Unidos durante a guerra, mas acho que não foi a produção dele não foi tão importante. Então, traduções aqui, comida, cheese on white bread, no cheese on pumpernickel, Den Schönen Flanders Fields, linking 30 Years' War of the 17th century with World War I. Aqui, o próximo parágrafo aqui, as dificuldades de introduzir Brecht nos Estados Unidos tem que eliminar elementos políticos que poderiam dar ofensa, claro, na Guerra Fria. Okay, thus Brecht's ideology becomes somewhat diffuse, such as the following vague remark made by Bentley. Brecht made changes in the hope of suggesting
that things might have been different had Mother Courage acted otherwise. Ok. Aha, Samuel Beckett. Aqui, eu gosto muito da cara dele, muito expressiva. Samuel Beckett, tipo de bête noire na área de adaptação. Oficialmente, adaptações das peças de Beckett são proibidas. O próprio Beckett, ele escreveu geralmente em francês, irlandês, não, então escreveu na segunda língua. Ele traduziu e ensinou versões de suas peças em francês, inglês e alemão. E Waiting for Godot. Godot foi originalmente escrito em francês e depois ele traduziu para o inglês. Então, ele também ensinou várias das peças dele. E, no fim da vida dele, ele proibiu várias peças, várias ensinações que mudaram certos elementos. Elemento aqui, terceira linha, on attendant Godot use a stage which represented the disused factual warehouse. Beckett's tree was replaced by an old electricity generator. Não pode ensinar. Aqui, que interessante, em 2006. The Beckett Estate tried to prevent the production of Waiting for Godot at the Pontedera Theatre Tuscany, which used women in the roles of Vladimir and Estragon. No pode. A Rome court judged in favor of the theatre, whose defense was that Vladimir and Estragon had not been turned into women. It was merely a case of women playing the roles of men. E acho que outra ensinação que foi proibida, ou não, eles foram proibidos de ensinar Beckett no resto da vida. Quando Robin Williams fez o papel de Estragon, ele foi improvisando. Não, tem que seguir o texto. Esse crítico Batty defende Beckett. The formal structure of the play is important to portray the difficulties and struggles of contemporary mankind to create some kind of order within the bareness of their existence. For example, like the one bare tree is thus symbolically irrelevant. Moreover, Beckett's plays that never link to any one society or country. Então, não se pode criticar o que está acontecendo no Brasil, etc. They're always ambiguously situated in both time and place. The players cannot speak if you alter the voice. Like House of Cards, the delicate balance, if disturbed, flutters to nothing. Vamos sempre para Shakespeare. Paulo Vogel, Desdemona, a play about a handkerchief. Contains just... Então a gente está mudando para Shakespeare e eu vou falar de 3, 4 adaptações de Shakespeare. E tem algumas ilustrações aqui. Depois eu mostro Desdemona, eu não coloquei aqui. Just the 3 female characters, Desdemona, Emilia, Bianca. It takes place off stage from the Shakespeare play in Act 3, Scene 4. When Othello realizes Desdemona has lost the handkerchief he has given her, and can be heard in the background bellowing, gritando about his handkerchief off stage. Though we never actually see him, we realize after the short play finishes, the denouement of Shakespeare's play will be followed. Desdemona has a posh, cheeky English accent, is sexually free, dislikes her husband Othello. Que isso? Isso não é Shakespeare? Whom she married only to escape her family. The color element, lembra que Othello é africano, talvez norte de África ou mais negro.
não se sabe exatamente se o Mouro mais negro, as he seems to be integrated into Venetian society. Indeed, the man Desdemona is really interested is Ludovico, the Venetian noble who is an assistant to the Duke of Venice, and who Desdemona used to give a hand job in church. Hand job, acho que vocês já sacaram. She dislikes the prissy Cassio, prissy nariz noir, and remarks that he is the only one with whom she hasn't slept. She's very friendly with a Cockney prostitute, Bianca Cockney de Londres, with whom she seems physically close, enjoys being caned, cane tapas com madeira, by her. Emilia is a self-righteous Irish woman, religious and puritanical, while at the same time she dislikes her husband Iago and refuses to join in with any games of Desdemona and Bianca. Every Tuesday night, Desdemona substitutes Bianca in the brothel, and we discover that on the previous Tuesday, one of Desdemona's clients was Iago. Que isso? Isso não é Shakespeare! Deve ter gente, ninguém reclamou no chat. Desdemona, the play about a handkerchief, is almost an extension of Othello, Act 4, Scene 3, which Emilia asked Desdemona whether she would sleep with another man. Of course, Desdemona wouldn't, but Emilia says that if the fee were great enough, if it meant that she could thereby place her husband in a high position, she would certainly think about it. And if our men sleep around, she continues, we should pay them back in their own kind. This may have given the idea to Paulo Virgil for a play, which would give us everything which Shakespeare denies us. Full portraits of the three women, high spirits which do not easily suffer their men's foolishness, no easy acquiescence to being victimized, even a lusty frank sexuality. This is seen as a kind of a part, an interlude or interstice before the final tragedy, which Paulo Virgil developed and made into her play. Então dá para ver o que ele está fazendo, pegando uma cena, desenvolvendo, colocando ou que Shakespeare não colocou, ou que pode ser vista como esses personagens no fim do século XX. Ô, John, isso aí não poderia ser uma miquel? Porque é no meio, uma história do meio? Exato. Você está usando o termo que você não gosta. Eu não gosto Meio em português e não consigo inventar alguma coisa em português, e por isso que eu não quero que pegue esse... Sim, you know, devia ter usado, eu coloquei aqui a part, interlude, interstice. Sim, exatamente. Meio qual. Claro que a gente vai chocar o pessoal de teatro, né? Igual eu vou chocar o pessoal do Cervantino quando eu falo que é sequel do plot. Uma Batha, a Zulu version of Shakespeare's Macbeth, by the South African playwright, producer, director, and cultural entrepreneur Welcome Musoni, and is almost like a shortened version of Macbeth. Claro que se você do teatro não pode falar a palavra Macbeth. Traz azar. It tells the story of Shaka, 19th century Zulu chief, who seemed to have many things in common with Macbeth, his bravery, brutality, and autocratic rule. He was even rumored to have had contact with a witch or diviner, an Isangoma. The play, which was successful in the US and Europe, closely follows Macbeth. Some of the characters' names are very similar to those of Shakespeare. In addition to Umabatha, Dangeni, Duncan, Donalbain, Makiweni, Macduff, Bangen, Folos, Mafudo, Macduff, and Angus. Many of the lines echo those in Macbeth. Mafudo, he parted the flesh from the throat to the bowels. Dangeni, I have learned that the face of man is like the flower of the Umkumbathi tree. The sharp seen underneath, that is quando do serpente embaixo da folha. Dry up my woman's tears and let my breast shrivel with serpent's milk. Let my milk turn into gall.
Lady Macbeth. And in addition, there are a number of traditional African sayings. The wise warrior strikes swiftly if he waits to smell out the danger. Muito forte essa cultura africana. It is said by young maidens and fools, when a woman is wedded, she finds shelter from the storm. Only the ox that has had too much sun will small around the old cow. Small or smell, talvez smell. When there are young heifers grazing. Many of the important symbols of Macbeth remain, but transported to Zulu culture. The dagger becomes a spear. The three witches are joined by the witch doctors and spirits, one of whom pronounces the lion-hearted Mbathazeli will be the only chief to reign until the leaves of the forest becomes impis and approaches his kraal. Camson Doncel is often seen clasping her hands. Okay, aqui. O Globe Theatre em Londres. Lembra que o Globe Theatre tenta recriar o teatro de Shakespeare. Otelo da Mangueira, que eu vi, não sei se alguém aqui viu. Adaptation of Shakespeare's Othello, directed by Gustavo Gasparini, que ele é carioca, que trabalha muito na área de teatro musical. Set em Rio de Janeiro, em Estação Primeira de Mangueira, using members of Mangueira as participants to dance, accompanying samba canção. Então fica estranho falar todas as palavras em inglês aqui. Então, dos anos 40, segue muito próximo ao Othello. Aqui, Othello, a middle-aged man of color, is the president of the samba school and is in love with Luciola, who is not from the favela. Usa-se favela muito mais em inglês do que em português hoje em dia. A gente não fala community, a gente usa favela. From a middle-class district. The samba canção of Candinho Cássio has been chosen ahead of the Seals. And this, para quem participa da escola de samba, isso é muito, muito importante. Então, de Seal tem muitos filmes de Cássio. Então, claro que Otelo, Cássio foi promovido em cima de Iago. Aqui, a samba canção de Cássio Candinho foi escolhido e não a samba canção de Iago de Sil. Então, tudo segue como em Otelo. Talvez a única mudança estrutural é que, diferente de Shakespeare, o Otelo aqui é de dentro da comunidade, não é de fora, não é um forasteiro vindo da África para Veneza. Professor. Isso aqui dá para ver tudo, está tudo na internet, e muito, muito interessante. O Iago, o Gustavo Gasparini, samba muito bem. Então, se você quer ver Iago sambando, veja. Quem está falando? Elina, você está falando? A Letícia, parece que ela falou aqui alguma coisa que ela fez um TCC nesse sentido, na licenciatura em letras. É? Sim. Sobre, então, ela pode falar daqui a pouquinho para a gente também. Então. Sim. Dá para ver tudo, tá tudo, dá para ver tudo. Tem um site excelente que tem adaptações de Shakespeare de muitos países, inclusive Otelo da Mangueira. Ok, agora vamos para Romeu e Julieta, de aqui, que vocês provavelmente conhecem, Gabriel Velera, para o Grupo Galpão. Muito sucesso, também foi ensinado no Globe Theatre em Londres. Muito influenciado por Brecht e Freies Teatro de München, a ideia de efeito de alienação, Verfremdungseffekt, que você tem uma distância, se não se envolve emocionalmente.
resultante que o público não se envolve com a tragédia distanciada. Acabamos rindo a tragédia. Esse efeito de distância emocional, de Brecht e Müller. Outras influências, teatro de rua, carnaval, tradição de carnaval, especialmente de Minas. E grupos itinerantes de teatro, talvez menos comum hoje em dia, mas talvez antigamente eles tinham um tipo de caminhoneta. E a caminhoneta aqui, dá para ver, acaba sendo o centro, acho que dos anos 60. Talvez 50 anos atrás isso era mais popular. Não sei se tem gente no curso trabalhando com teatro de rua, etc. Romeu usa perna de pau em muitas de suas cenas e Julieta usa balé, passos de balé. Então, de novo, essa coisa falsa, essa coisa que não existe na vida real, para distanciar o público. Então, muita música, muitas figuras de carnaval e de Bumba Meu Boi, etc. E as bonecas de teatro mamulém. Vou ver um pouco aqui. De novo, está nesse site. É só colocar, se vocês vão achar no Google. Interessante também esse efeito de distanciamento. Usavam uma tradução bastante formal. Então, a linguagem não foi atualizada, de novo para distanciar o público de Ernesto de Penafort de 37, século passado. E, então, de novo, para ter um tipo de efeito um pouco parado, um efeito lírico, não emocional. Então, isso que eu acho que, como eu falo no fim, última sentença, there is no attempt at verisimilitude in affecting the audience at emotional level, as the murders of Mercutio and Tybalt and the final suicides are dealt with comically. Our Hamlet Summit, first performed in English in 2002 at the Edinburgh Festival, then in Arabic in London, Denmark, and various otros lugares, published together with Richard III, an Arab tragedy, the story of an Arab tyrant, and the speaker's progress following Twelfth Night, a satire on the political inertia of the Arab world. According to Graham Holness, the Al-Hamlet Summit maps a Middle Eastern political tragedy onto the template of Shakespeare's Hamlet. Old Hamlet apparently has been assassinated. The unnamed Arab state is ruled by Claudius, who has married Old Hamlet's widow Gertrude. Claudius calls the state summit, and the play takes place in the summit room, with Old Hamlet graves upstage, the back screen showing the riots atrás dele. Então, tudo acontece aqui na sala. Aqui, sala de reunião. Old Hamlet's grave upstage, a back screen showing the riots that are taking place. The country is surrounded by Fortinbras' army, which are backed by the West and millions of dollars of equipment. The play follows the basic lines of Hamlet, cutting out Rosencrantz and Guildenstern, the play as the graveyard scene, giving it a contemporary relevance to the Arab world. Hamlet's frustration turns him to a jihadist. The Ophelia's suicide is a suicide bomber. Devia colocar o autor, Bashar al-Bassam, o autor. His plays carry the markings of war on terror, the axis of evil, Al-Qaeda, Al Jazeera, the birth of unfettered sectarian violence, invasion of foreign armies, oil at $130 a barrel, military dictatorships, petrofat and decadence, the collapse of old orders and lasting effect of the post-modernity on pre-modern societal structures. Então, basicamente, críticas contemporâneas ligadas ao mundo árabe e geopolítica. The new character that Al-Bassam introduced is the arms dealer,
who seems to be on good terms with all and even flirts with Gertrude. Indeed, he may be doing deals with everyone. Nufim, Fortinbras's army takes over. The stage is strewn with the corpses of Claudius, Hamlet, Gertrude, and Laertes. Though in Hamlet there is some hope for restoration and a better future at the end of El Hamlet's summit, there is much less. With Hamlet, Gertrude, and Claudius and Ophelia now dead, the conquering Fortinbras leaves the stage at the final curtain, together with the arms dealer. It seems the future will be exactly the same. Okay, conceitos de adaptação e apropriação. Julie Sanders. Adaptation signals a relationship with an informing source, text or original. Appropriation frequently affects a more decisive journey away from the informing source into a wholly new cultural project and domain. We can ask which of the above versions of Shakespeare's plays adapt and which appropriate the original. Shakespearean version with the writer-director taking over the Shakespeare play, usando as palavras de Julie Sanders, making the journey away from the informing source and placing their own imprint on it. Shakespeare's transfer to Zulu culture, the Arab world, the interior Brazil, the favelas of Rio de Janeiro in the 1940s. The El Hamlet Summit portrays the harshness and corruption of the Arab world and its politics. Umberto, the violence of Zulu society. Desdemona, play about a handkerchief, shows a relationship of the three female characters in Othello. Otello da Mangueira transfers just about all the elements of Othello to 1940s Rio de Janeiro without any structural change and can be classified as an adaptation. Umberto transfers Shakespeare to Zulu society but maintains all of the main details of the plot, adding dance performance and local spirits and proverbs, but does not insert any other elements and can also be labeled as an adaptation. Likewise, Romeo and Juliet, though completely changing the tone of the play and distancing the audience to its Brechtian verfremdungseffect, distanciamento, closely follows Shakespeare's Romeo and Juliet, can also be called an adaptation. Suleiman Albasan, despite keeping the names of Shakespeare's characters and following the plot of Hamlet, places it within the contemporary Arab society and makes this decisive journey away from the original, unlike Wilson, Son e Umberto. Então, acho que dá para ver isso, que a peça que mais diferente, que apropria Shakespeare, the play about a handkerchief. E podemos dizer também que a peça, ao Hamlet Summit, também sai da peça, embora menos do que Play About a Handkerchief, para apropriar Shakespeare. Então, isso aqui é um conceito, uma diferença muito interessante, usado por muitos teóricos. Ok, vamos mudar de adaptation appropriation. Vamos um pouco para digital media e teatro. In recent years, the theatre has taken on various elements of the technological revolution. Indeed, we must go back possibly to the Elizabethan theatre to talk about a pure theatre. And then there was the use of a trapdoor, musical instruments, ropes and pulleys. Então houve elementos técnicos até no teatro elizabetano, por exemplo, o que chama masks, das peças como Tempestade, Sonho de uma Noite de Verão, que aproveitavam das possibilidades técnicas da época. And indeed, sound and lighting technicians have been an important part of the theatre for well over 100 years. Indeed, in recent years, the separation between theatre and cinema has become blurred. Since 1913, the Royal Shakespeare Company, along with other theatrical companies, has been streaming its production line, using a variety of cameras to many cinemas, which agora sites to streaming. Então, watch RSC shows from home. Então, isso que não é aquela coisa
a versão fílmica de uma peça de teatro, as próprias técnicas das câmaras são aproveitadas para fazer uma coisa mais viva, mais animada, mais emocionante. This integration of various media will be particularly nesse capítulo do livro. Ok, então aqui no livro a gente fala de dois grupos, o Worcester Group de New York, e que sempre fazem produções multimídia. Aqui, quando fizeram Chekhov, fizeram com cabos, televisores, monitores. Aí, pode ver ao mesmo tempo nas telas o que os autores estão fazendo. Interessante também do Worcester Group's Hamlet, remixes Richard Burton's 1964 Broadway production, directed John Gielgud, which is an early attempt to near-stream plays, as it was screened in cinemas throughout the US 2 days after recording. Então dá para pensar que o que eu falei que o Royal Shakespeare Company está falando, RSC fez agora 60, quantos anos atrás? Quase 60 anos atrás. This Hamlet is seen on the back screen, dá para ver aqui, Richard Burton, aqui, while the actions of the actors wearing similar costumes attempt to shadow the action in the Burton film. In front of the back screen, there's a television monitor showing the live on-stage actors, and the other television monitors are placed around the stage, showing close-up details of the live actors. Dá para ver no YouTube. At times, the voices of the actors on the screen can be heard, and at other times, those of the Worcester Group. The live performers make comments on the film, looking at their mobiles or magazines. The film is grainy and some parts are missing when unrendered appears on the screen. At one stage, a section of Kenneth Branagh's Hamlet appears. Robert Lepage, Grupo Ex Machina, 1994, fully embraces contemporary media and technology. For Lepage, today's audience are gymnastic thinkers who are able to process and make sense of complex imagery, non-linear and overlapping narratives, multiple characters played by one actor, etc. Lepage talks about using people's evolving intelligence when telling stories in the theatre. He says that people are extremely up-to-date, even if they are not educated or well-cultured. They have a very modern way of connecting things. If you don't use that, of course, they're bored. You penso na minha filha de 10 anos. And nowadays, people are exposed to many different forms of storytelling. Lepage and Ex Machina are well known for their multimedia projects. From 2008 to 13, the Image Mill, the largest installation ever, measuring 30 by 600 meters, está certo, não está errado, eu devo colocar SIC aqui, and lasting 40 minutes, showing images of the history of Quebec projected onto grain silos in Quebec Harbor. Vamos ter uma ideia, dá para ter uma ideia do screenshot. Aqui. Needles and opium mingles the lives of an actor in a Parisian hotel room trying to get over the end of an affair, and the addictions of the jazz trumpeter and band leader Miles Davis to heroin, of the French writer and filmmaker Jean Cocteau to opium. The set is contained inside a large opium cube, which rotates and appears to be balanced along one of its edges, and switches from Paris to New York to a recording studio projected at the back of the cube. At one moment, a huge injection needle is projected onto the back wall of the cube. At another moment, a spiral, reflecting the hallucinations and the downward spiral of their lives. Lepage and Ex Machina were responsible for the visual production of the Metropolitan Opera's production of The Ring, which used acrobatics and spectacular visual effects. For Lepage, opera is a multidisciplinary endeavor, which not only includes music, literature, and acting, but also other disciplines such as architecture and engineering, and technologies have to be welcomed into opera. Aqui dá para ter uma ideia, aqui dá para ver que
mas muito melhor ver trechos. Isso aqui tudo balança, sai, desce, sai, os cantores sobem. Dá para ver trechos no YouTube. Ok, eu acho que eu terminei minha fala agora. Levei menos de 1 hora. Ok, vou stop share agora. O que fazemos agora, Silvia? José não chegou? Abrimos um pouco abrimos um pouco, 5, 10 minutos. Vamos falar um pouco entre nós, né? E aí o pessoal fala um pouco, porque uma das coisas que eu coloquei aqui, gente, eu acho que vocês repararam, mas assim como outros temas, o John falou, dá para usar para muitas coisas, tá? Então, por favor, não se fechem assim, tipo, ai, não, era na aula de teatro, eu trabalho com quadrinho, eu trabalho com isso, não vai combinar. Não, entendeu? O que ele falou, muitas das coisas que ele falou, vocês vão poder usar em legendário, vocês vão poder usar em tradução de poesia, no que for, entendeu? Porque são coisas... Então, assim, né, as coisas que a gente está falando reflitam de uma maneira mais ampla, porque realmente... Não, porque não tem ninguém, eu acho, especificamente, a não ser... Quem que era que falou do Alto da Compadecida aqui? Era você, Letícia? Então, a não ser Letícia, ninguém aqui, de repente, assim, realmente expressou um interesse em teatro. Então, por isso que vocês falassem. E a ideia é atrair pessoas para áreas novas. A ideia era para... como a gente tinha muitas teses, dissertações de tipos semelhantes, a ideia era para atrair pessoas para outras áreas. Por isso que a gente está dando o curso de extensão, um curso mais informal do que curso de pós. Ok, temos 5 minutos. Fala, comentar. Alguma coisa interessante no chat? Então, a Letícia tinha falado, Letícia, você não quer falar um pouco? Porque aí depois a gente faz a ideia hoje era que o John tinha pensado da Gisele entrar antes, né? Agora, John, de repente, a gente teria um pouco de tempo, porque teria uma meia hora. Eu queria tanto que você lesse aquela parte do rádio do Orson Welles, entendeu? Vamos ter tempo hoje. Vamos, porque ela só vem às 4, e mesmo assim eu falei para ela, né, os seminários são... Ok. Não, eu posso, mas eu prefiro... É muito fácil conseguir material, mas seria bom fazer intervalo, então. Fazendo intervalo vai me a dar gente faz tempo. intervalo, aí dá tempo do John fazer, porque aí a gente não tinha... o John tinha pensado só em falar de teatro, mas aí a gente vai falar... tem uma pessoa falando aqui, uma novela paquistanesa. A Juliana Paula. Fala, Juliana. Não, só para combinar, então aí a gente para, o John dá uma olhadinha nessas coisas, que a gente tem uma parte de rádio muito legal que eu queria que vocês ouvissem, e de repente outro dia a gente continua outra parte do rádio. Como o John falou, é uma coisa mais informal. Fala aí. Ana, Não, peraí. Eu entendi as provocações do professor John, tipo, isso não pode ser Shakespeare. Mas eu creio que nossa geração... E estava falando, mas Regiane deve ter... Regiane tem quantos anos? 20? Cadê a Regiane? Cadê Regiane? Regiane tem... Tá aqui. Ô, Regiane, quantos anos você tem? Tenho 39. Tudo isso? Nós está falando da nossa geração. Está mais aberto para... Sim! Claro. Que bom, né, John? Nossa, você está na bolha universitária. Eu acho que está muito menos do que antes. Quando cheguei no Brasil em 79, poucos anos depois, então 80 e pouco. Isso quantos anos? 40? Bastante agora. Eu assisti no Teatro SESI, na Paulista, uma encenação de
muito barulho por nada. Nessa encenação, os atores estavam enfatizando e até exagerando as referências chulas, sexuais. E me lembro, eu estava ao lado de um casal, e um olhou para o outro e falou, isso não é Shakespeare. Sim, eu diria que ainda existe esse elemento que Shakespeare, aquela coisa embolada, aquela coisa lá no ar. Sim, talvez menos do que antes. E outro elemento que por exemplo, no Reino Unido, muitíssimos materiais para o ensino de Shakespeare obrigatório nas escolas, colégios, que sempre os alunos odiavam. Hoje em dia, que tem muito material, eu posso dar exemplo, talvez mais conhecido, o Shakespeare, manga Shakespeare, Shakespeare mangá. Vários Shakespeare mangá foram traduzidos para o português. Então, Regiane, sim, eu acho que talvez ninguém nesse grupo ficou chocado, não sei. Acho que se alguém ficou chocado, não vai dizer. Mas eu acho que, claro que estamos no ambiente de um curso sobre adaptação. Então, não vamos atrair aquelas pessoas Agora, que ficariam gente, chocadas. exatamente. Se você vai, por exemplo, conversar com o pessoal, por exemplo, como a gente frequenta, né? Eu vou nos congressos super assim, de hispanistas, que o pessoal, eles são muito puristas. Então, qualquer coisa, nossa, não é o Calderon, porque o pessoal fez um rap, ai, não é não sei o quê, ai, isso não é, ai, sabe? E ficam um pouco ofendidos até, é uma coisa meio engraçada até, eu acho engraçado. Agora, hoje já melhorou muito, mas não estou falando de muito tempo atrás, tipo 2012, sabe, 10 anos atrás, ainda você tinha uma resistência muito grande, de entender que isso era recepção da coisa. Não digo para vocês que, tipo, ai, como você vai falar que o autor não vai existir se não for reescrito? Não, não vai mais existir. Pode existir até agora, mas se nunca mais ninguém falar desse autor, gente, daqui a 100 anos ninguém vai mais lembrar. Vai ficar lá, nossa, os caras, tipo a gente, estudando, ai, olha como aquele cara era famoso naquela época. Entendeu? E acabou. Então, mas como o John falou, vamos fazer um intervalo assim, o John lê uma parte linda do livro, que depois vocês vão receber, que eu adoro, a adaptação do Orson Welles. Vamos lá, gente. Ok, mais alguma coisa? Ou vamos terminar 10 minutos agora e vou ter tempo para preparar uma coisa. Professor, só Sim. queria tirar uma dúvida. Para mim não ficou claro. Eu conheço o texto da Julie Sanders, mas assim, ainda não está claro aquela questão que ela trata de adaptação e apropriação. O senhor podia retomar rapidamente, fazendo favor? Sim, a palavra que ela usa, journey. Então, se journey seria percurso para além do texto, saindo do texto. Ou que, o melhor exemplo, Paulo Virgo. O que Paulo Virgo faz? Ela pega, a gente estava usando as palavras de meio coelho, interstícios. Ou que, talvez, as personagens femininas poderiam ter falado entre elas fora do palco. Usa Shakespeare como ponto de partida e vai fazer sua própria coisa, apropriando Shakespeare. Até certo ponto, Suleiman Elbassan faz isso também, levando Shakespeare para o Meio Oriente. Os outros adaptaram Shakespeare para a sociedade Zulu, favela carioca dos anos 40 e
uma versão que tentava tirar o elemento emocional de Shakespeare, levando Romeu e Julieta para o grupo itinerante de teatro em Minas. Acho que a palavra journey, percurso, pegando um elemento e desenvolvendo esse elemento. A gente vai ver várias outras definições, etc. Mas isso é bom, que tem sido usado por muitas pessoas. Ok. Bom, vamos fazer um intervalo, gente, curto, por favor. Ok, Shashkin, full stop.